Próxima questão, questão 73. O lado, o perímetro e a área de um triângulo equilátero são termos de uma PG. Qual é a altura desse triângulo equilátero? Caramba! Legal, né? Vamos lá, vamos desenhar o triângulo. Sem medo, tá? Não pode ter medo não, senão a questão te ferra. Temos aí, então, o triângulo equilátero. Lado medindo L. Qual é o perímetro de um triângulo equilátero, hein? L mais L mais L, né? Ou seja, 3L. Então, já posso reescrever isso aqui trocando esse perímetro para 3L. Inclusive, com isso, eu acabei de descobrir que a razão dessa PG é 3. Porque, sobe aqui comigo, você se lembra como é que faz para você achar a razão de uma progressão geométrica? É assim, você pega um termo e divide pelo anterior. Tá? A gente achou que o primeiro termo é L e o segundo termo é 3L. Então, se eu pego 3L e divido por L, dá 3. Por quê, professor? Porque corta L com L. Sacou? Tranquilo? Desce comigo, então. Então, nós temos aqui a razão 3. Então, rapaz, você já sabe qual é o próximo termo. O próximo termo é 9L, certo? Porque vai multiplicar por 3 de novo. Sim? Ué, mas a fórmula da área não é essa. É verdade, a fórmula da área não é 9L. A fórmula da área é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Olha como é que é útil essa fórmula. Estou usando já quantas vezes? Mas isso não tem que ser igual a 9L? Ué, então vamos lá. Corta o quadrado com L. Passo o 4 para o outro lado, fica L raiz de 3 é igual a 36. E aí, vê que ele quer a medida da altura. Como é que é a fórmula de altura de triângulo equilátero? É lado vezes a raiz de 3 sobre 2. Decora isso aí. É a fórmula para você calcular o quê, professor? A altura do triângulo equilátero. Só quer que eu decore tudo. Essas duas eu quero que você decore mesmo, tá? Não vou mentir para você, não. Cara, então olha que foda, né? Porque, assim, quanto é que é L raiz de 3? É 36, né? Então isso aqui fica 36 sobre 2, 18. Gabarito, letra D de dado. Show? Show de bola. Próxima questão, questão 72. Na figura, ABCD é um quadrado formado por pequenos quadrados de lado X, divididos por uma de suas diagonais. Calcule a área sombreada em função de X. Cada triângulozinho desse, triângulozinho pretinho desse, tem base X e altura X. Então, cada triângulo desse tem área base vezes altura sobre 2. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Contar quantos triângulos tem aí. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tem 13, né? Então, a área que está aí, a área total, é 13 vezes a área de cada triângulo. Ou seja, 13 vezes x ao quadrado sobre 2. Gabarito, letra B de bola. Tá bom? Próxima questão, questão 71. Considere um quadrado de diagonal 5 raiz de 2 e um losango de diagonais 6 e 4. Assim, essa eu não preciso nem desenhar, sim? Área de quadrado. O quadrado também é um losango. Então, é diagonal vezes diagonal, porque é a mesma, né? Dividido por 2.
Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, corta com o 2, isso dá 25 metros quadrados. E o losango, professor? A área do losango é, de novo, diagonal vezes diagonal sobre 2. 6 vezes 4, 24, sobre 2, 12 metros quadrados. Assim, a razão entre as áreas do quadrado e do losango, ele podia fazer o contrário, né? Que aí fica bonitinha, dá 0,48. Mas tudo bem. É aproximadamente igual a... Faz as contas, né? 25 dividido por 12. Dá 2. 2 vezes 12, 24. Para 25, 1. Baixo 0. Aí não dá. Aí põe a vírgula. Aí não dá de novo, você põe a vírgula. 0. Aí dá por 8. 2 vezes 8, 16, 96, 4. 2,08, que é aproximadamente 2,1. Gabarito letra D de dado. Próxima questão. Questão 70. Em um pedaço de papel de formato quadrado, foi desenhado um círculo de raio 10. Se o papel tem 20 centímetros de lado e considerando o π igual a 3,14, a área do papel não ocupada pelo círculo... O papel é quadrado, né? Então, olha só. Tem um papel quadrado de lado 20. E eu tenho aqui um círculo de raio 10. Ele não disse aonde tá, então eu vou desenhar em qualquer lugar, tá? E ele quer saber a área do papel não ocupada pelo círculo. Então ele está a fim de saber essa área que eu acabei de pintar aí. Como é que eu faço isso? Acho a área do quadrado, 400, né? 20 vezes 20, e diminuo a área do círculo. Π vezes o raio ao quadrado, tá? Isso dá 400 menos 100 vezes 3,14 dá 314, faz a subtração, isso dá 86. Gabarito, letra B de bola. Show de bola, gente. Que isso, hein? Já fomos com 14 questões. Vamos lá. Questão 69. O triângulo isósceles de base 10 e perímetro 36 tem quanto de área? Base 10. Quando ele fala base, sobe aqui comigo. Quando ele fala base, é aquela que recebe os lados congruentes, tá? Ou seja, oposto à base está o vértice do triângulo isósceles, aquele da onde partem os lados paralelos. Então, é assim, eu tinha uma caneta aqui no bolso, eu queria usar outra, mas tudo bem, não tem problema não. Quando você tem um triângulo isósceles, isso aqui embaixo é o que a gente chama de base, tá? Lógico, professor, que triângulo isósceles está com a base para baixo. Nem sempre a base está para baixo, né? O triângulo tem 3 bases, tá? Visto que ele tem 3 alturas, certo? Mas a base, que a gente usa esse artigo definido aí para a base, não é qualquer uma, é a base do triângulo isósceles, é aquela que recebe os lados congruentes, tá? Você vai entender isso agora. Desce aqui comigo. Como você sabe, um triângulo isósceles, ele necessariamente tem que ter 2 lados iguais, no mínimo. Suponha que seja esses 2. Muito bem. Esse cara é chamado de base. A base do triângulo isósceles, tá? E ela mede 10. Pô, legal, mas isso aí me diz uma parada. Como o perímetro é 36 e aqui mede 10, você pode chamar isso aqui de x, isso aqui de x, e eu sei que x mais 10 é igual a 36, certo? Vai aparecer um triângulo pitagórico aí. 36 menos 10 dá 26, x é igual a 13, certo? Eu acabei de descobrir que isso aqui mede 13. Baixa uma altura aí. Pô, baixei a altura. E daí? E daí que a altura no triângulo isósceles também é mediana, bissetriz, né? Então isso aqui mede 5. E aí, nesse triângulo lindo, retângulo aqui, você pode usar Pitágoras para achar a altura. Mas para que eu quero a altura?
É porque para eu achar a área eu vou precisar da altura, né? Base vezes altura sobre 2. Esse triângulo, ele é pitagórico, 13, 5, 12. Mas se você não souber disso, usa Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. 3 ao quadrado, 169. 5 ao quadrado, 25. Passa para o outro lado diminuindo, fica 169 menos 25. Isso dá 144. A altura é a raiz de 144, que é igual a 12. Tá? Gabarito, professor. Calma, rapaz. E agora? Agora eu pego a base, multiplico pela altura e divido por 2. 120 sobre 2 dá 60 centímetros quadrados. Show de bola? Tranquilo, tranquilo? Beleza. Próxima questão, questão 68. A figura é formada por um círculo de raio 4 centímetros e 3 triângulos equiláteros de lados congruentes ao raio do círculo. Então, de lados congruentes ao raio do círculo. Então, significa que isso aqui é raio, isso aqui é raio, isso aqui é raio. Entenderam? Cada um desses triângulos equiláteros tem raio, tem lado R. Os triângulos têm apenas um ponto de interseção entre si, que é esse aqui, que está bem no meio, e 2 vértices na circunferência. Qual é a área rachurada? A área rachurada vai ser a área do círculo menos 3 triângulos, certo? Vamos fazer isso aí? Área do círculo é π vezes r ao quadrado, certo? Isso dá 16π. Agora, a área do triângulo equilátero é o lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4, beleza? Só que eu sei o lado, porque os lados são congruentes ao raio do círculo. Então, o lado desse triângulo é 4 também. Então, fica 4 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Corta 4 com quadrado, fica só 4 raiz de 3 centímetros quadrados. E aí, a área que ele está procurando será a área do círculo menos 3 vezes a área do triângulo equilátero. Isso dá 16π menos 12 raiz de 3. Gabarito letra D de dado. Show de bola? Próxima questão, questão 67. A área de um losango é 24. Se uma das diagonais desse losango mede 6, qual é o lado dele? Vamos lá. A área de losango é diagonal vezes diagonal sobre 2. Eu não sei se essa é a maior ou a menor. Vou chutar que seja a menor. Parei. Vou chutar que seja a menor dividido por 2. Isso aqui é igual a 24, certo? Então, substituir uma das diagonais por 6. Multiplica cruzado, vai ficar 6D é igual a 2 vezes 24, 48. Diagonal vai ser 48 sobre 6, que dá 8. Certo? Tudo bem? E aí é o seguinte, gente. Chutei certo, né? Essa aqui realmente é a diagonal maior. Então, isso aqui mede 8 e isso aqui mede 6. Como as diagonais, sobe aqui comigo? Como as diagonais de um losango se cortam exatamente nos seus pontos médios, então, a diagonal que mede 8 vai ser cortada pela diagonal que mede 6, transformando em 4, 4 e 3, 3. Correto? Segue aqui para você entender o que eu estou falando. Como isso aqui mede 8, isso aqui mede 4, isso aqui mede 4. Como isso aqui mede 6, isso aqui mede 3 e isso aqui mede 3. E tem uma outra parada também, que é assim, as diagonais de um losango são perpendiculares. E aí, tá bem explícito aqui, um triângulo retângulo lindo, pitagórico. X é 5, né? A gente pode fazer Pitágoras, se você não souber que é pitagórico, tá bom? 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, x ao quadrado é igual a 9 mais 16, x ao quadrado é igual a 25, x é igual a raiz de 25, 5. Gabarito letra B. Ele quer saber o lado? Achamos o lado, tá?
Próxima questão, questão 66. Em uma circunferência de raio 6 centímetros, a área de um setor circular de 30 graus, primeira fórmula de área de setor hoje. Como é que é a fórmula, professor, da área de setor? Alfa π r ao quadrado sobre 360 graus. Você pode fazer assim ou de outra forma que eu vou fazer aqui do lado também. Então, essa primeira forma que eu estou fazendo aqui é usando fórmula. Já vamos fazer da outra maneira, mas vamos fazer dessa aqui primeiro. A área vai ser, então, alfa. Alfa é o ângulo, tá? Deixa eu desenhar o setor aqui para você saber usar. Setor circular é a pizza, né? Alfa. Isso aqui mede R, isso aqui mede R. Calculando isso aqui. Alfa é 30 graus. Vezes π. Ele permite... Ah, tem o π aqui do lado, eu não estava vendo. Vezes π, vezes o raio ao quadrado, sobre 360. 30 corta com 360 dá 12. 6 ao quadrado, 36. Dividido por 12 dá 3π centímetros quadrados. Então, eu substituiria aqui pelo número 3. Gabarito letra A. Mas tem uma outra forma, que é utilizando regra de 3. A área de setor é útil você saber assim, e é útil você saber a regra de 3 também. É assim, ó. Se fosse o círculo todo, 360 graus, a área seria πr ao quadrado. Já vou substituir pelo raio já. π vezes 6 ao quadrado, 36π. Mas não é o círculo todo, é só 30 graus. Então, qual que vai ser a área? Entendeu? Aí multiplica cruzado. 360 é 30 vezes 36π. Corta 36 com 36, sobra 10 aqui. Corta 0 com 0, a área é 3π. Beleza? Show de bola? Bom, próxima questão, questão 65. Considere o retângulo ABCD e os pontos médios dos seus lados, M, N, P e Q. Unindo esses pontos médios, pode-se concluir que a área rachurada em centímetros quadrados é... Então, o que nós temos que fazer? É a área do retângulo menos a área do losango. Que retângulo? ABCD. E que losango? MNPQ. É só diminuir, né, professor? Porque aí eu fico com um retângulo grande e aí eu tiro esse buraco aí, fica esse rombo aí, né? E eu falei rombo de propósito porque isso aqui também pode ser chamado de rombo, tá bom? Não acredito. Pois é, cara. É isso aí. Muito bem. Então, vamos fazer essa conta aí. Essa conta aí é mole, né, professor? Muito fácil, né? Área do retângulo. Base vezes altura. 4 vezes 2. Área do losango é diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. Pô, a diagonal maior mede 4, né? A diagonal menor mede 2. Isso sobre 2. Corta 2 com 2. 4 vezes 2, 8. Menos 4. Isso dá 4 centímetros quadrados. Gabarito, letra B de bola. Próxima questão. Questão 64. Na figura, AB igual a 8 é o diâmetro do círculo de centro O. E a O é o diâmetro do semicírculo. Qual é a área sombreada? A área sombreada será o círculo grande Caceta. Jesus, não estou conseguindo fazer um círculo. Última tentativa. Só porque eu falo que é a última tentativa, aí eu consigo, entendeu? Sobe aqui comigo. Isso é uma frustração. Sou professor de matemática, sabe por quê? Porque eu uso caneta Pilô em sala de aula. E com a caneta Pilô, eu tenho isso aqui da mão para poder fazer as figuras melhores. Então, eu uso o atrito para me ajudar.
E aí, com essa caneta aqui, eu não posso fazer isso, porque senão eu estrago o tablet, eu vou ter que pagar, entendeu? Aí eu tenho que ficar pensando assim, não posso fazer, tô brincando, não penso nisso não. Se pagar, eu pago porque a vida me deu, tô brincando, não me deu nada, nem carro eu tenho. Mas olha só, é o seguinte, eu quero dizer para você que é difícil desenhar aqui. Eu já recebi uma mensagem de um aluno falando assim, professor, só tem que desenhar melhor, porque não dá para entender o que o senhor desenha. Eu tento, gente, eu juro que eu tento, mas é difícil. Mas um dia ainda vou ter uma dessa aqui em casa, eu vou treinar círculo a semana inteira. Vou chegar aqui, quando eu fizer um círculo, vai até aparecer um achievement no céu, não sei. Show! Então desce comigo aqui na tela. Então olha só, nós temos aí um círculo, diminui um semicírculo, tá bom? Cacete. Pronto, agora vai sair bom. Tá bom, tá legal. Aí diminui o semicírculo, beleza. Galera, se eu faço isso, sobra essa parte cinza, você concorda? Aí sobe aqui comigo. Você vê como que essa composição de figuras é útil? Você pega uma figura, tira outra e vira a imagem, tá? Eu sei que para quem já entende de áreas, ficar falando isso é um saco. Mas é porque para quem não tem a mínima noção de geometria, ver isso aqui é muito impressionante, porque você nunca pensaria em subtrair figuras. Você subtrai números, você soma números, mas você não soma, eu pego um círculo e somo com um quadrado. Mas agora isso faz sentido, tá certo? Show de bola? Então você que não tinha uma boa noção de geometria, está nivelado, tá bom? Você está nivelado. Show de bola? Desce comigo aqui então para a gente finalizar essa questão 64, 8 ao quadrado. Vamos lá. Então, AB é igual a 8, certo? Nem linha mais eu estou sabendo desenhar. 4, 4, certo? Como é que você desenha a área de círculo, professor? Πr ao quadrado, né? Né? Então fica π vezes 8 ao quadrado. 4 ao quadrado, porque o raio é 4, certo? Então isso fica 16π. Então esse círculo aqui tem área 16π. Beleza. A gente já sabe que isso aqui mede 4. Então, isso aqui mede 2, correto? Então, este semicírculo tem raio 2. Então, quando eu for calcular a área dele, escrever S de semicírculo, vai ser πrzinho ao quadrado sobre 2, porque não é o círculo inteiro, é só metade. Então, isso aqui fica como, professor? Fica π vezes 2 ao quadrado sobre 2. Corta 2 com 2, professor. Isso fica 2π, certo? Então, essa área aqui é 2π. Portanto, a área resultante, que vai ser essa figura que está aí do lado, que a questão propôs, é 16π menos 2π, 14π. Gabarito, letra A. Show de bola? Questão 63, quando eu chegar na 60, eu dou um intervalo para vocês, tá bom? Os números que expressam as medidas em centímetros ou em centímetros ao quadrado. Do lado da superfície, que é a área, e do perímetro de um quadrado, formam uma PA. Opa, agora há pouco formou PG, agora está formando PA. Qual é o lado desse quadrado? Galera, se é uma PA... Bom, antes de dizer que é PA, vamos ver essas coisas aí, né? Quadrado, né? Então vamos desenhar um quadrado aqui. Show de bola. Então, lado, 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 lado. Quadrado, né? Show. Qual é o lado do quadrado? Chamei de L. Qual é a área? L ao quadrado. E qual é o perímetro? 4L, certo? Porque perímetro é L mais L mais L mais L. 4L. Tá bom? E aí, gente, qual é a grande propriedade da PA? Você pode fazer de duas formas. Ou você se lembra que o termo que está no meio é a média aritmética de quem está na ponta. Então, você pode fazer L ao quadrado é igual L
mais 4L sobre 2. Você pode fazer isso. Ou você pode fazer assim. Qual é a definição de razão lá em PA? É um termo qualquer, por exemplo, 4L, menos o seu anterior. Ora, mas então eu poderia fazer assim também. É um termo qualquer menos o seu anterior. Aí você iguala essas duas coisas. 4L menos L ao quadrado é igual a L ao quadrado menos L. Tá? Passo isso para lá somando, vai ficar L ao quadrado mais L ao quadrado é igual a L mais 4L. 2L ao quadrado é L mais 4L. L ao quadrado é igual a L mais 4L sobre 2. Mesma coisa. Tá bom? Bom, fazendo essa conta, que eu só fiz assim para mostrar que dá a mesma coisa, isso aqui é 5L sobre 2. Corta L dos dois lados. O lado desse quadrado é 5 meios. Gabarito, letra A. Show de bola? Próxima questão, questão 62. Essa época a EAR já começou a complicar, né? Mais ou menos. Na figura, BC e CE são segmentos colineares de 4 centímetros cada um. Isso aqui mede 4, isso aqui mede 4. Se os triângulos ABC e DCE são equiláteros, qual é a área do triângulo BDE? Vamos lá. São equiláteros. Os dois triângulos têm áreas iguais e tem um monte de coisas iguais também. O que você pode fazer? Eita. A altura do triângulo equilátero, certo? Como é que você acha a altura do triângulo equilátero? Tem fórmula, né? É lado vezes raiz de 3 sobre 2. Qual é o lado desse triângulo equilátero? 4. Dividindo por 2 dá 2 raiz de 3. Show de bola! Achei a altura desse triângulo equilátero. Ele quer a área do triângulo BDE? Acabou a questão, né? Porque aqui, ó. Olha para o triângulo BDE. A gente calcula a sua área pegando a base, multiplicando pela altura e dividindo por 2. Base vezes a altura sobre 2. Corta 2 com 2. 8 raiz de 3. Qual a unidade? Centímetros quadrados. Show de bola? Gabarito letra C. Charlie. Próxima questão, questão 61. Considere a figura composta de 3 círculos concêntricos de raios medindo 5, 4 e 3. Qual é a área da parte rachurada? Então, tomem cuidado, sim? Bastante cuidado. Como é que você vai fazer isso? Pega o círculo maior, diminui o círculo médio e depois soma o menor. Beleza? Então, eu peguei o círculo grande, tirei o intermediário e somei o pequeno. Sim? Deixa eu mostrar para vocês por que isso funciona. Quando eu diminuo o círculo intermediário, fica um buraco. Você concorda? Fica um buraco. E aí eu vou lá e, do nada, adiciono o pequeno. E aí pronto, virou a figura que ele me propôs. Gostaram? Curtiram? Essa dá uma visão ainda melhor do que a composição de figuras pode fazer pela gente. Isso aqui é π vezes 5 ao quadrado, isso aqui é π vezes 4 ao quadrado, isso aqui é π vezes 3 ao quadrado. Ou seja, 25π menos 16π mais 9π. 25 menos 16 dá 9, 9 mais 9 dá 18π. Gabarito, letra C de casa. Show? Próxima questão. Seja um retângulo de comprimento C e largura L.
Nossa, ninguém fala largura, mas tudo bem. Não, já vi esse termo largura já. Então, C e L. Eita, vou ter que desenhar menor. C e L. Aumentando-se o comprimento em 1/10 do seu valor, então, eu estou aumentando o comprimento e diminuindo a altura para que a área não mude, né? Então, eu estou pegando C e eu estou... vamos ver quanto é que dá isso? Eu vou escrever aqui em cima. Eu pego C, pego o comprimento e adiciono 1/10 de C. Vou fazer essas contas aí. Isso dá 10C mais 1, 11C, dividido por 10. Né? Então, o novo comprimento é 11C sobre 10. Então, aumento de 1/10 no valor do comprimento, sim? Para que a área não se altere, quanto que deverá ser a sua largura? Né? Eu vou chamar de L', é a nova largura. Né? Eu quero que a área não se altere. Então, isso vezes isso, L', vezes 11C sobre 10, tem que continuar sendo igual a L vezes C. Corta C com o C, passa o 10 para o outro lado e o 11 dividindo. 10 sobre 11L, gabarito, letra B de bola. Vou fazer mais uma. Questão 59. Um setor circular, cujo arco mede 15 centímetros, tem 30 centímetros quadrados de área. Qual é a medida do raio? Então, essa é uma das fórmulas da área do setor. Eu já falei de uma, agora eu vou falar da outra. Quando você tem um setor de comprimento L, não precisa do ângulo aqui, só R, de comprimento L e raio R, você pode calcular a área desse setor como LR sobre 2. Sim, essa é uma das fórmulas de setor, ok? E é só substituir tudo. A área é 30, o comprimento do arco é 15, vou achar o raio, beleza? Corta 30 com 15, aqui fica 2, multiplica cruzado, 2 vezes 2, 4 centímetros, gabarito, letra A. Prometo que é a última, antes do intervalo. Vamos lá. A área de um setor circular de 30 graus e raio 6 é aproximadamente... galera, fórmula da área do setor, ou regra de 3, certo? Alfa é igual a 30 graus vezes 3,14 vezes o raio dividido por 360. Corta 360 com 360, é 30 com 360, isso aqui fica 12, certo? Certo, isso. PR ao quadrado, perdão, gente. Alfa PR ao quadrado sobre 360. Aí isso fica 36 vezes 3,14 dividido por 12. Corta 36 com 12, dá 3. Multiplica, isso dá 9,42. Gabarito, letra D de dado. Muito bem?